A tempestade rugia sobre a escavação arqueológica no interior da França, quando Daniel Moreau, um renomado arqueólogo moderno, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. O medalhão de prata, enterrado sob camadas de terra e escombros, parecia ter sido esquecido pelo tempo. Com mãos trêmulas, ele o abriu e descobriu uma foto antiga, amarelada, quase apagada pelos anos. A imagem revelava um casal abraçado, os olhos cheios de um amor proibido, desafiando a guerra que os cercava. Quem seriam essas pessoas? Qual história aquele pequeno relicário escondia? Movido por uma necessidade incontrolável de respostas, Daniel iniciou sua investigação. O medalhão foi encontrado próximo às ruínas de um casarão destruído na Segunda Guerra Mundial. Ao consultar registros históricos, ele descobriu que o local pertencia a uma jovem francesa chamada Claire Beaumont. E então veio a primeira revelação chocante. Claire era filha de um oficial do governo francês colaboracionista, enquanto seu amante, identificado como Marcus Keller, era um soldado alemão desertor, um amor impossível em tempos de ódio e destruição. A história se desenrolava como um romance trágico, cada descoberta trazendo mais emoção e mistério. Claire e Marcus se conheceram por acaso, quando ele, ferido e em fuga após desertar do exército nazista, buscou abrigo na propriedade da família Beaumont. No início, ela hesitou. A guerra havia feito dela uma mulher desconfiada, mas os olhos de Marcus carregavam um desespero sincero. Ele não era um monstro, não era um assassino. Era apenas um homem que não concordava com o horror imposto pelo regime ao qual servia. O medo de serem descobertos fazia cada momento compartilhado parecer eterno. Os sussurros trocados sob a lua, os beijos roubados entre as sombras do casarão. Mas não havia lugar seguro para um amor como aquele. A França vivia tempos sombrios, e um traidor da Alemanha aliado a uma filha de colaboracionistas seria uma sentença de morte para ambos. Quando a resistência francesa descobriu a presença de Marcus na propriedade, Claire implorou por misericórdia, alegando que ele não era inimigo. Mas ninguém queria ouvir. A guerra não permitia nuances. Na noite fatídica, enquanto o casarão ardia em chamas após um ataque, Claire e Marcus tentaram fugir para longe, mas o destino não foi piedoso. Marcus foi capturado e executado como traidor. Claire, devastada, conseguiu escapar, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Ela viveu seus dias carregando um segredo que jamais poderia compartilhar. Um amor que foi apagado pela guerra, mas que nunca deixou seu coração. Daniel, agora diante do medalhão, sentiu um peso imenso sobre os ombros. A história de Claire e Marcus não poderia ser esquecida. Ele decidiu registrar cada detalhe, transformar a descoberta em um relato que o mundo inteiro pudesse ouvir. Porque o amor deles, embora proibido, era a prova de que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apagava completamente. Com cada nova pista que encontrava, Daniel se via mais envolvido naquela história do que jamais imaginara. Visitou arquivos históricos, revirou diários esquecidos e conversou com descendentes de moradores da região. Aos poucos, as peças daquele quebra-cabeça começaram a se encaixar. Descobriu que Claire sobreviveu à guerra, mas desapareceu logo depois. Algumas fontes mencionavam que ela fugiu para um convento no interior da Espanha, onde passou o restante de sua vida em silêncio, rezando por um amor que nunca pôde viver plenamente. Outras indicavam que ela poderia ter partido para o Canadá, tentando recomeçar longe das sombras do passado. Daniel, tomado por uma inquietação crescente, decidiu seguir as trilhas mais promissoras. Sua busca o levou a um pequeno vilarejo na Espanha, onde encontrou um convento que abrigara refugiados de guerra. Lá, ele conheceu uma freira idosa que, ao ouvir o nome de Claire Beaumont, ficou pálida e lacrimosa.
Ela esteve aqui, sim, murmurou, mas nunca falou do passado. Apenas segurava um medalhão todas as noites antes de dormir, como se nele estivesse guardada toda a sua alma. Era a confirmação que Daniel precisava. A história de Claire e Marcus era real, e sua dor, imortalizada naquele medalhão, precisava ser contada. Mas uma última peça ainda faltava. O que aconteceu com Claire depois de sair do convento? Seria possível que ela ainda estivesse viva em algum lugar do mundo? Determinado a encontrar essa resposta, Daniel ampliou sua pesquisa e, finalmente, encontrou um rastro. Um registro em um hospital canadense mencionava uma paciente chamada Claire Beaumont, falecida na década de 1990, sem familiares conhecidos. Suas posses eram poucas, mas entre elas estava o medalhão que ele agora segurava. De volta à França, Daniel caminhou até o local onde o casarão dos Beaumont um dia estivera de pé. O vento soprava forte, como se sussurrasse ecos do passado. Ele fechou os olhos e imaginou Claire e Marcus ali, seus corações pulsando contra o tempo, contra a guerra, contra um mundo que não os aceitava juntos. Com um suspiro profundo, ele decidiu que a história deles não terminaria esquecida em um pedaço de terra escavada. Ele escreveria sobre eles, falaria sobre o amor deles para que jamais fosse apagado pelo tempo. Porque mesmo em meio à destruição, o amor encontra uma maneira de sobreviver. E se você quer mais histórias de amor e destinos que desafiaram o tempo, não se esqueça de se inscrever no canal Destinos Cruzados. Sua jornada por relatos emocionantes está apenas começando.